Muito bem. Então, estamos aqui todos juntos hoje para o nosso quarto encontro do ciclo organizado pelo GT de Saúde Comunitária, discutindo psicologia e políticas públicas, discutindo pesquisa em psicologia comunitária. Temos vários temas aqui. Então, hoje a discussão é sobre proteção social. Queria dar boa-vinda a todo mundo que aqui se encontra. Hoje, então, a gente vai ter 3 apresentações. Gostaria de apresentar os colegas. Vamos ter o professor Guilhermo Daniel Fotia. É isso, Guilhermo? É assim que você fala? Que é professor e licenciado pela Universidade de Buenos Aires, pela UBA, coordenador de desenvolvimento institucional da Direção para Adolescentes Infratores e da Lei Penal da Secretaria Nacional de Niñez, Adolescência e Família, e chefe de trabalhos práticos da Cátedra de Saúde Pública e Saúde Mental da UBA. Então, seja muito bem-vindo, Guilhermo, muito obrigado pelo aceite. Depois do Guilhermo, teremos o professor Rodrigo Queiroz Saavedra, que é professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Desarrollo, do Chile, investigador associado do Centro de Estudos de Bem-Estar e Convivência Social, lá na Universidade de Desarrollo, doutor em Psicologia Comunitária pela Universidade do Quebec, em Montreal. Seja bem-vindo, Rodrigo, também para estar conosco aqui. E, por último, não menos importante, nosso colega de GT, professor Fernando Santana de Paiva, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Psicologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, também professor do programa de pós-graduação em Psicologia lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenador do Núcleo de Pesquisa entre Sujeitos, Políticas e Direitos Humanos. Seja bem-vindo, Fernando, para esse encontro. Então, teremos mais uma conversa aqui, Chile, Argentina e Brasil. Iniciamos com o Guilhermo a apresentação. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Comparto pantalla. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien. Bueno, yo lo que voy a presentar es un trabajo que surge a partir de mi práctica profesional en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que a través de una tesis de posgrado de la universidad, lo que fui haciendo fue integrando cuestiones que tienen que ver con cómo se llevan adelante las políticas integrales de infancia en Argentina. A partir, de empezar a buscar, cómo es que las políticas de infancia se llevan adelante y cuál es el norte que debiéramos tener, es que me fui encontrando con que las políticas integrales de infancia tienen ciertos orígenes paradigmáticos que son preconvencionales, previos a la Convención de los Derechos del Niño, que todavía siguen impregnando las prácticas, incluso las cosmovisiones, tanto de los técnicos, los profesionales, como de quienes son los decisores políticos. Como objetivo general, para esta presentación me propuse historizar las complejidades alrededor de las concepciones y prácticas sobre niñez que anteceden y condicionan las decisiones y acciones que lleva adelante el Consejo Federal de Niñez. Más adelante voy a explicar qué es y cuál es su función. Previo a esto, me parece interesante caracterizar las políticas públicas de infancia en Argentina, porque es un espacio muy complejo. En principio, es un complejo de acciones multisectoriales donde cada área asume la tarea de establecer lineamientos y acciones para uno o varios derechos, pero de forma estanca. Es decir, en Argentina, el Ministerio de Salud lleva adelante acciones de protección vacunal, sin coordinación con otros sectores, o por lo menos en una coordinación que define el lineamiento.
Después las áreas de seguridad hacen lo mismo. Por ejemplo, la UH, que es la Asignación Universal por Hijo, es un lineamiento importante en Argentina, una política central, pero que surge de un lineamiento de ese sector separado del resto de los sectores. A la vez en Argentina, igual que en Brasil, o sea, en ese sentido yo creo que me entenderán a qué me refiero. Cada estado subnacional lleva adelante de forma autónoma sus políticas públicas. Es decir, tenemos a nivel nacional actores multisectoriales separados y además tenemos actores subnacionales que llevan adelante las políticas públicas de cada sector separado o no necesariamente coordinado con el Estado Nacional ni con las otras provincias. En Argentina los estados subnacionales son las provincias. Dentro de este entramado se encuentran las dirigidas al conjunto de niñas, niñas y adolescentes que diseña, planifica y ejecuta el sector niñez, como uno más entre otros. Si bien, digamos, uno puede ver que en Argentina, en el periodo 2003-2012, que es cuando yo hago esta tesis de posgrado, hubo un avance positivo en las políticas de niñez, poseen alta fragmentación y desigualdad en la calidad de la oferta de los diferentes actores. Esto hace que fuera necesario la creación de un Consejo Federal que funcione como órgano rector de niñez para la articulación de las prestaciones hacia la infancia, es decir, un lugar que coordine las políticas de niñez entre las provincias, con el Estado Nacional y entre los diversos sectores. Bueno, este consejo se crea a través de una ley, la 26061, e interpela esta visión fragmentada y desarticulada de la política pública. La interpela, o sea, hace ruido, la pone en cuestión, pero bueno, ahora yo voy a mostrar qué es lo que pasa, que esta puesta en cuestión es más una tensión que en realidad un triunfo de un nuevo paradigma. Esta ley, la 26061, que crea el COFENAF, es la evolución de varias etapas que tuvo la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Argentina. En el 89 se sanciona en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 90 se incorpora como ley, en el 94 se incorpora a nuestra Constitución y recién en el 2005 se cuenta con una ley de protección integral. Que lo que hace es crear dispositivos para que esta ley, digamos, para que la Convención se lleve adelante. Crea la Secretaría Nacional de Niñez, la figura del Defensor del Niño, dependiente del Parlamento, y el Consejo Federal. Esta nueva instancia es el área de concertación de políticas donde se sientan el Estado Nacional y todas las provincias. El objetivo central es efectivizar políticas de protección integral para el área específica. Y ahí es donde empiezan a aparecer las cuestiones sobre qué entendemos por área específica, ¿no? Digamos, el área específica, ¿cuál es? Toda área que tenga algún tipo de contacto con la niñez u otra. Es decir, ¿es un área transversal o no? Y hay dos caminos para entender el área específica, y acá es donde me voy a ir adentrando. El área específica, como históricamente se recorta en Argentina, que es ocuparse de lo que van a ser los menores desamparados sin tutela en condición de peligrosidad y a los adolescentes presuntos infractores, todo esto como grupo focalizado, o entendemos en el marco de la Convención y de la Ley 26061, la ley específica, al conjunto de políticas que impactan o están diseñadas con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Digamos, la disputa entre estos dos caminos es una disputa paradigmática que sustentan los agentes del campo. Y bueno, yo acá, digamos, a medida que fui avanzando en intentar comprender, digamos, yo trabajo en la Secretaría de Niñez hace muchos años, casi 20, viví todo este proceso y, digamos, la disputa tiene al menos tres dimensiones. Una es la ruptura con el cambio de paradigmas. La segunda ruptura tiene que ver con la discrecionalidad y la falta de coordinación de políticas, que hace que cuando, digamos, se tenga que ir a coordinar un área federal, la diferencia entre el abordaje de las políticas cree conflictos. Y una tercera dimensión es el posicionamiento del Estado Nacional en Argentina.
bueno, el Estado Nacional en Argentina tuvo una evolución de la prestación directa hacia, digamos, la subsidiariedad que voy a explicar sucintamente. Digamos, yo lo que quisiera hacer, que me parece que es lo más novedoso, lo más rico, es contar de dónde surgen estos paradigmas previos a la convención que todavía no sobreviven e impiden una instalación eficaz de la convención. El sector de niñez en Argentina es, en la búsqueda de información que hice a partir de archivos, data de 1823. Es decir, todavía no existía Argentina como tal. Digo, si bien ya estaba declarada la independencia, todavía el Estado Nacional no estaba de todo consolidado y se crea en 1823 la Sociedad de Beneficencia. Que tiene como objetivo paliar las carencias sociales, previniéndolas entre la población más desprotegida de niños, marginados de la estructura social regular. Es muy interesante que ya ahí se visibiliza la necesidad de proteger a los niños, pero no cualquier niño. Son ciertos, son niños que deben ser objeto de políticas públicas, son aquellos que no tienen la tutela de un varón adulto, que están desprotegidos o abandonados, pero son vistos como casos particulares, es decir, no hay una política universal hacia la niñez, digamos, tampoco uno la esperaría en la época, pero digo, lo que hay ahí es como una políticas focalizadas, dirigidas a situaciones irregulares de niños, niñas y adolescentes en esa época no nombrados así, ¿no? Pero sí, la palabra niño aparece, ahí la cito, en los documentos. Digamos, lo interesante de lo que yo encontré de esta primera etapa es que cuando se crea la sociedad de beneficencia, si bien es una política que se dirige a menores en peligro moral o material, es decir, un adulto que no lo incorpore valores y que no lo conduzca y que no tenga lo mínimo material para llevar adelante, la sociedad de beneficencia tuvo una política intersectorial porque empieza a crear escuelas y hospitales específicos para esas poblaciones. Ya, digamos, estamos hablando de primera mitad de 1800, es decir, del siglo XIX, que con el tiempo después esto se fue desandando y las políticas dirigidas a niños y niñas se separa de salud y educación para centrarse su atención en la asistencia social. Entonces, las áreas de niñez ya durante todo el siglo XIX empieza a centrar su atención en el cuidado asistencial de los niños abandonados. Esto, digamos, sucede en el siglo XIX. En el siglo XX en Argentina, a principios del siglo XX, Argentina tuvo una gran inmigración, una primera oleada de inmigración europea, con muchos jóvenes anarquistas, y bueno, los sectores más conservadores de Argentina no veían esto con buenos ojos, y se sanciona la ley 10.903, que es la ley Agote. Que la ley Agote lo que hace es concebir a los niños como infantes peligrosos que se deben controlar, es decir, ya no niños a asistir. Y esta norma lo que hace es concebir que todo aquel niño que antes se consideraba como en peligro moral y material, que había que conducirlo, que había que incorporar una institución para protegerlo, empieza a ser visto como un niño que hay que hacer todo esto en tanto niño prepeligroso, es decir, que va a ser peligroso si no hacemos esto. Entonces cambia la visión de lo que es la niñez y la adolescencia y empieza a instalarse una visión donde que impacta en las instituciones. Y esta norma lo que hace es que todos los niños que, digamos, los infantes desamparados queden bajo el patronato del Estado, y esta nueva visión lo que hace es dejar a las áreas de niñez bajo digamos, subordinadas o subalternas al Poder Judicial. Es decir, las áreas de niñez empiezan a ser como sectores del Estado, del Poder Ejecutivo, que prestan servicios al Poder Judicial. Entonces, los niños que estaban en alguna situación de peligro moral y material ya son tutelados por jueces, los jueces los consideran prepeligrosos, entonces le dicen a las áreas de niñez que los alojen en instituciones
para, digamos, niños que son prepeligrosos. Entonces, se empieza a modelar una lógica que tiene que ver con niños en las áreas de niñez, ¿no? Con atender solo a aquellos niños desamparados o los niños peligrosos o adolescentes. Esto fueron aproximadamente 200 años de práctica en las áreas de niñez. Es decir, no es una práctica que se consolidó en poco tiempo. Fueron 200 años, todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Por otro lado, yo quería contar un poco de qué se tratan los consejos federales, ¿no? Más en un país como Argentina, donde la organización es federal y los estados provinciales conservan sus competencias. Cambié de tema, ¿no? La niñez empieza a ser vista de esa forma como dije antes, y ahora quiero hablar de los consejos federales para llegar al Consejo Federal de Niñez, ¿no? Los estados provinciales conservan sus competencias. Esto obliga al Estado Nacional a empezar a reunirse con las provincias para los asuntos comunes, más en un país descentralizado como Argentina, donde, la necesidad del trabajo entre el Estado Nacional y las provincias se da en el marco de que Argentina se compromete con los tratados internacionales de protección de derechos, el Tratado sobre Derechos Civiles y Políticos, el Tratado sobre Derechos Económicos, Culturales y Sociales, la Convención sobre los Derechos del Niño, pero quienes llevan adelante las políticas son los estados subnacionales. Y Argentina tuvo como una tradición del Estado Nacional intervenir hasta que a mediados del siglo XX Argentina se empieza a alejar el Estado Nacional de la asistencia directa en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad social, y también de a poco lo va a hacer en niñez. Por ejemplo, en Argentina los primeros consejos federales son de 1958. Fíjense que Argentina, se inicia como tal en 1816, son casi 150 años desde que Argentina, es un país soberano. 150 años después aparecen los primeros consejos. ¿Por qué? Porque los consejos vienen de la mano de la lógica de la descentralización. Acá lo escribo, ¿no? Entre 1958 y 1989 se crean 9 consejos federales. En la década de los 90, que en Argentina tuvo una fuerte impronta neoliberal, se crean 16 consejos federales. Y todo esto acompañado de que el Estado Nacional se empieza a desentender de la asistencia directa a la población. Todos estos consejos resignificaron el rol del Estado, ubicándolo en una posición subsidiaria respecto de las prestaciones de servicios directos. Es decir, el Estado Nacional ya no presta más servicios directos. Y bueno, este modelo de gestión donde el Estado Nacional se aleja, de los servicios directos, implica un nuevo modelo de gestión que necesariamente tiene que comportar instancias participativas. Estas instancias participativas son los consejos federales. Y bueno, en el caso puntual del Consejo Federal de Niñez, la que se crea en el año 2005, es de los últimos consejos federales. El Consejo Federal se crea en el mismo momento que el Estado Nacional deja de prestar servicios directos, centralmente en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que si bien concentra el 60% de la población, deja fuera otras 22 jurisdicciones o provincias. Entonces, esta, cuestión de simultaneidad del COFENAF hace que el Estado Nacional empiece a dejar de prestar servicio directo para asumir un rol de coordinación nacional. Yo de acá voy a extraer algunas cuestiones porque estoy medio justo con el tiempo, pero el COFENAF se concibe como un campo, donde los actores institucionales pujan por hallar la consecución de sus intereses. Es decir, en el COFENAF se negocian reglamentaciones, se negocian protocolos, se negocian lineamientos, pero también se negocia presupuesto para las provincias. Y este nuevo campo, el Consejo Federal de Niñez, es un nuevo espacio de instancia federal de acuerdo de políticas públicas de niñez que tiene que tener una visión integral que incorpore la Convención de los Derechos del Niño, pero que los
consejeros que forman parte de este consejo son los que históricamente se han ocupado de la niñez focalizada de los niños en situación de vulnerabilidad y de los adolescentes infractores a la ley penal. Es decir, el espacio es un espacio novedoso de generación de políticas públicas que por ley están obligadas a que sean integrales, pero los representantes provinciales que lo habitan son representantes de las políticas focalizadas de niñez que conllevan prácticas y concepciones que no están de acuerdo, digamos, a lo que establece la ley. Y como es un espacio de disputa, en realidad poco tiene este espacio novedoso para, digamos, presionar o encorsetar las discusiones que se dan ahí adentro. Entonces aparece una nueva tensión entre actores representantes de lo viejo y un espacio de concertación que viene a proponer lo nuevo. Digamos, esta disputa es la que llega al Consejo Federal, entendiendo que el Consejo Federal tiene una historia que es el Estado desentendiéndose de la asistencia directa, y por otro lado la historia de la niñez que llega con una consolidación y sedimentación de prácticas que no necesariamente van de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, yo, digamos, sobre esto hice un análisis de las actas de los consejos federales para ver, bueno, hacia dónde iban, ¿no? Digamos, hacia dónde fueron durante los primeros 8 años digamos, los acuerdos que se dieron en el COFENAF, donde participan todas las provincias. Y bueno, pareciera que la visión a largo plazo tiende a asumir el paradigma de la protección integral de derechos, aunque lentamente. Desde el inicio se observa que se instala un discurso con postulados de protección de derechos, donde, digamos, se deja, por ejemplo, de llamar menores para llamar niños, de llamar delincuentes o chorros a llamar adolescentes presuntos infractores a la ley penal. Empieza a haber como digamos, como un discurso adecuado a la ley, no necesariamente en sus prácticas. Se diseñan estrategias para instalar el COFENAF como rector de políticas públicas, pero sucede, por ejemplo, que el COFENAF, que es el Consejo de Niñez, empieza a convocar a los representantes de educación de las provincias, y estos representantes no se suman a los consejos federales, es decir, no tiene la capacidad el COFENAF de ponerse por sobre los otros sectores y convocarlos y ponerse como rector de políticas públicas, no solo a nivel provincial de sus áreas, sino como sobre todos aquellos otros sectores que llevan adelante políticas de niñez. Bueno, y se evidencia el desafío de constituirse en rector de políticas públicas para contemplar la mejor forma de inclusión de las políticas focalizadas existentes en las áreas. Es decir, para poder constituirse en rector de políticas públicas, debe necesariamente incluir las políticas focalizadas existentes en las áreas de niñez. Digamos, reconducirlas como para que sean prácticas no centrales del sector, pero sí que existen. Bueno, todo ello por la necesidad de atender problemáticas urgentes. Esto es más o menos lo que fueron construyendo los agentes los agentes, cuando digo los agentes, son los consejeros del COFENAF en este espacio de intercambio de políticas públicas. Así que muchas gracias, Rafael. Cumplí con el tiempo. Dejo de compartir pantalla. Obrigado, Guilhermo, pela apresentação. Vamos ter um momento para conversar sobre o trabalho realizado logo após as outras duas apresentações. Passo imediatamente a palavra a Rodrigo para dar sequência aos trabalhos. Rodrigo. Muchas gracias, Rafael. Voy a compartir la presentación. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, lo primero quisiera agradecer a Rafael y a la ANPEP por esta invitación hoy día a poder compartir con ustedes algunos resultados de un estudio que hicimos en Chile.
y poder compartir también los estudios que están presentando los colegas hoy día para poder enriquecer también nuestras perspectivas sobre objetos que son, por lo que veo, bastante similares. La presentación de hoy lleva como título Conflictividad en la implementación de sistemas intersectoriales de apoyo al desarrollo infantil desde la perspectiva de los profesionales que están involucrados en esta implementación. Y el caso es el Chile Crece Contigo, que es el sistema intersectorial que se ha desarrollado en Chile en las últimas décadas. La presentación tiene estos elementos, así que voy a pasarlo rápido nomás para no tomar tiempo en eso. Una primera problematización con respecto a lo que ha sido este estudio, que es un estudio que tomó 3 años, terminó propiamente, como estudio propiamente tal en febrero pasado. Estuvo también involucrado ahí Jaime Alfaro, que está hoy día en la presentación. Y bueno, cuando uno revisa la literatura al respecto, hay un interés a nivel internacional cada vez más grande en los últimos años y por lo tanto también a nivel nacional en el estudio y en la formulación también a nivel de política pública, de Estado, de este tipo de sistemas de apoyo al desarrollo infantil que toman distintas nomenclaturas en distintos países. Uno de los elementos, cuando uno revisa la literatura al respecto, uno de los elementos clave acá, señalado por textos tanto científicos como de literatura gris o una serie de manuales también que hay relacionados con este tipo de sistemas, es la colaboración. O procesos de colaboración al interior de estos sistemas, en la implementación particularmente de estos sistemas y entre los distintos actores involucrados. ¿Por qué? Yo diría dos grandes razones. Por una, porque la colaboración es entendida, es un supuesto, digamos, ver como un supuesto que la colaboración mejora el acceso, la calidad y también la equidad de estos sistemas y finalmente permite aumentar el impacto que puede tener en niños, niñas y adolescentes y en sus familias. Ahora bien, pese a que la colaboración es un elemento clave, también se destaca que para que estos otros elementos puedan conseguirse, estos otros beneficios, digamos, aspectos positivos, la colaboración tiene que alcanzar una alta intensidad, lo cual generalmente no se logra. Es difícil de alcanzar. Guillermo, por lo que yo escuchaba también, daba cuenta de ese fenómeno en el estudio de lo que es la COFENAF. ¿Por qué? La pregunta entonces, ¿por qué no se alcanza la colaboración si se supone que es algo tan importante y que este tipo de sistemas permitiría entonces ir en esa dirección? Bueno, hay muchos factores ahí que señala la literatura, que identifica, y tal vez uno de los principales ahí tiene que ver con la presencia de conflictos en los actores involucrados. Yo comencé a estudiar esta idea, este aspecto un poco, llegué, digamos, de manera indirecta a este aspecto de los conflictos en la implementación de este tipo de sistemas y al comenzar a revisar también la literatura, ya específicamente en temas de conflicto, lo que uno observa ahí es que eh, la literatura más bien se aboca a indagar, a mantenerse indagando en el campo de lo que es la colaboración propiamente tal y pierde de vista estos conflictos. Son muy pocos los estudios que ha habido hasta la fecha en torno específicamente al rol que estos conflictos juegan, a las fuentes, a los actores involucrados, etcétera. Según lo que nosotros hemos revisado, hay algunos aspectos interesantes ahí que parecen explicar esto. Uno de ellos es que hay una fuerte presencia de lo que algunos autores llaman la ideología del consenso, que es un elemento interesante porque lo que indica que tanto en la formulación como en la implementación de este tipo de sistemas, eh, el foco de los actores siempre está más bien del lado de establecer, conseguir y basarse en consenso y dejar de lado un poquito, entre paréntesis, todo lo que tiene que ver con aspectos conflictivos, con disensos al interior de o durante estos procesos. Desde el punto de vista conceptual, hay varios elementos ahí que quisiera compartir con ustedes. Bueno, la definición de un sistema como este en general son sistemas basados entonces en la colaboración, implementados por gobiernos nacionales y o locales, como también lo señalaba Guillermo recién, con el objetivo de articular distintos servicios
programas, recursos, para un mismo objetivo, que en este caso es la promoción del desarrollo infantil. De alguna manera, el supuesto entonces ahí es que si logramos reunir a distintos actores y sus recursos, vamos a poder ofrecer una respuesta mejor que la que cada uno de esos actores puede ofrecer por separado. Y acá uno de los elementos interesantes a tener en consideración es que la colaboración puede ser entendida de muchas maneras, y la que nosotros tomamos acá es aquella que entiende que es un continuo, que va desde una colaboración de baja intensidad. Por ejemplo, ustedes van a reconocer inmediatamente la derivación de usuarios o de beneficiarios entre distintas organizaciones, y puede llegar hasta niveles de alta intensidad en la colaboración, como podría ser una planificación intersectorial. En relación, digamos, asociado a la intensidad de la colaboración, encontramos nosotros que los sistemas de este tipo, cuando funcionan básicamente de acuerdo a una colaboración de baja intensidad, son más bien sistemas que se encuentran en un estado de fragmentación. Es decir, funcionan muy parecido a la forma en que lo hacen cada una de las organizaciones y los programas eh, eh, corrientemente, digamos, de manera aislada o independiente entre ellos, más que formando un sistema propiamente tal. Y cuando la intensidad de la colaboración es más alta, lo que encontramos ahí es que los niveles de integración de los sistemas también son mayores. ¿Ah? ¿Cuál es la hipótesis entonces? Que a mayor integración de estos sistemas, vamos a tener mejores resultados de implementación, como veíamos recién, acceso, equidad, etcétera, y a continuación, podríamos tener un mayor impacto en quienes utilizan este distintos tipos de servicios, y particularmente para el caso de las familias que se encuentran en situación de extrema precariedad. Y ese es un punto sumamente importante que luego lo voy a reconsiderar. A partir de esa literatura, pero también de algunos estudios que hemos hecho con anterioridad, nosotros de manera inductiva fuimos creando un pequeño modelo, digamos, para poder entender el funcionamiento de estos sistemas, y que es una lectura más bien, yo diría, más sincrónica, que la que presentaba recién Guillermo, que es más diacrónica. Yo en este caso es más sincrónica, de cómo funciona, o uno podría entender de manera simplificada la implementación de estos sistemas en los ciclos anuales, que por lo menos tenemos nosotros en Chile. Y ahí consideramos que hay al menos tres grandes niveles que coinciden también con la estructura de gobierno del Estado, en el caso chileno: nivel local, regional y nivel nacional, cada uno con ciertas funciones específicas. En el caso nuestro, el nivel nacional no solamente formula las políticas y define los lineamientos técnicos que debieran orientar la implementación en el nivel local, sino que también maneja de manera centralizada los recursos, los financiamientos, que es una de las características también de uno de los temas que vamos a ver más adelante en los resultados. El nivel regional es un nivel jerárquicamente inferior al nacional, depende del nacional y tiene como misión monitorear que el nivel local cumpla con las orientaciones técnicas y con una serie de otros aspectos que está definido en lo que se llama, en lo que son acá los convenios de colaboración, que es la figura jurídica finalmente que enmarca la relación entre el nivel nacional y el nivel local, en donde se encuentran los municipios particularmente a cargo. Y en el nivel local tenemos, como decía recién, los municipios, y dentro de ellos hay un equipo, especialmente un equipo en este caso, del Chile Crece Contigo, que es el que está a cargo. El modelo, qué es lo que presenta acá? Que los procesos de colaboración de baja intensidad son los que predominan en la implementación de este tipo de sistemas, eh, y que funcionan en general bien cuando se trata de intervenciones con familias y con situaciones que son de baja complejidad también. Sin embargo, lo que observamos, digamos, o lo que establece el modelo, es que cuando el sistema necesita actuar con una alta colaboración, es decir, con un nivel de integración mayor, o digamos, hay situaciones de familia que son de mayor complejidad, frente a las cuales el sistema necesita actuar de manera mucho más integrada. Sin embargo, el paso de un proceso de colaboración de baja intensidad o más fragmentada a uno de alta intensidad o integrada requiere resolver conflictos que se generan durante la implementación.
Una vez que, digamos, el tipo de procesos ahí de colaboración, entonces va a tener un efecto directo o va a tener una incidencia en los resultados de la implementación y en el impacto, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuál es el caso de estudio? Rápidamente, es el sistema de protección a la infancia Chile Crece Contigo, que es parte de un sistema de protección social mayor llamado Chile Solidario. Este sistema de protección infantil se institucionalizó por ley el año 2006 y comienza a implementarse en un pilotaje en distintas regiones en Chile a partir del año 2007 y hasta el día de hoy. Parte abocándose a los 0 y 4 años y hoy en día está en expansión hasta los 9 años. Aquí una imagen para graficar lo que es el modelo de gestión del subsistema desde el punto de vista de los equipos que están encargados a nivel nacional, que vemos en el de la izquierda, que está claramente definido los niveles y sus funciones y los actores, y del otro lado la estructura de soporte, que es una inversión del mismo, en donde, como ustedes ven, el nivel comunal pasa de estar abajo, en esta visión jerárquica, a estar arriba. Y teóricamente, digamos, los otros niveles, regional y nacional, debieran ir en apoyo de todo el trabajo de implementación que lleva adelante ese nivel comunal. El método es un estudio de caso ejemplar que se llevó a cabo en una de las comunas de la región metropolitana en Santiago de Chile, una comuna que implementó este subsistema desde los orígenes en el año 2007 y en donde, según las cifras más actuales que tenemos, hay un 27% de pobreza multidimensional, con un 50.000 más o menos niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años. ¿Quiénes participaron? Profesionales de los niveles central, regional y local, un total de 29 profesionales a quienes se hizo entrevistas individuales que las hice yo mismo y un análisis de datos mediante un programa y un análisis temático. Bueno, a nivel de los resultados, los principales elementos que fueron identificados y examinados durante este periodo. A nivel nacional, el primer gran conflicto es la falta de involucramiento formal del sector educación, que según la ley es uno de los 3 pilares, junto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social, de este subsistema. O sea, tenemos como decimos en Chile, una mesa que tiene una pata coja o una pata menos. Como dicen ahí los profesionales, como nosotros tenemos convenio de transferencia de recursos con el Ministerio de Salud, existe en el fondo una garantía de colaboración intersectorial, dada por el traspaso de recursos, y hay un convenio. Ese convenio tiene obligaciones para ambos lados. Entonces te obliga un poco y te asegura que tienes que lograr. Con educación no existe tal convenio. No pasamos recursos de educación salvo una glusa muy pequeñita de un organismo que es parte de un servicio que es parte del Ministerio de Educación. Bueno, acá, ¿cuál es la estrategia que tenemos que los actores han utilizado para enfrentar este conflicto? Básicamente una colaboración informal y muy puntual del Mideso con el Ministerio de Educación, y es lo que nosotros llamamos estrategias compensatorias, que vamos a mirar un poquito más adelante. ¿Cuál es una de las consecuencias acá que aparece del uso de una estrategia compensatoria que no logra resolver el conflicto que identificamos? Hay una ausencia de un equipo nacional del Chile Crece Contigo, de este subsistema en el Mineduc. A diferencia de lo que ocurre con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde sí se crearon equipos específicamente del Chile Crece Contigo a cargo de formular elementos de la política y además de coordinar. En el caso del Mineduc eso no existe, por lo tanto hay una merma importante en términos de la capacidad de coordinación de ese ministerio con los otros. Principales resultados a nivel de conflicto a nivel local. Se observa el principal ahí desde el punto de vista de los profesionales, un retraso en la transferencia de recursos desde el nivel central hacia el nivel local. En palabras de uno de los profesionales, cuando dicen, no sé, en enero deberían estar las bases para la nueva convocatoria, para nosotros el último mes de proyecto, estar construyendo el proyecto del año siguiente y no quedarnos con vacíos, al final lo que ocurre es que termina el proyecto y pasan unos 2 o
1 o 2 meses y recién abren la nueva convocatoria con las bases para que podamos presentar el nuevo proyecto, para que lo aprueben y podamos tener la transferencia de recursos. Entonces, finalmente, en todo este proceso hay alrededor de 4 meses de vacío. ¿Cuál es la estrategia compensatoria que han ocupado los actores en este caso? Por un lado tenemos las prórrogas automáticas de MISO, que no me voy a detener en ello, tal vez después podamos volver porque no es lo principal. Y la principal estrategia acá son el préstamo municipal, que es una figura en donde el municipio le presta los recursos al equipo del Chile Crece a través de un mecanismo que es informal, y luego cuando los recursos del nivel central logran llegar al equipo, entonces se hace la devolución del dinero al municipio, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias en términos de implementación de esta estrategia compensatoria y de este conflicto no resuelto? Bueno, alta rotación de profesionales, porque ocurren muchos casos que durante este periodo de 4 meses en que no se puede implementar el programa por ausencia de recursos, se estanca el pago de honorarios a los profesionales y por lo tanto muchos de ellos toman la decisión de retirarse del programa. Se reduce el periodo de implementación de alrededor de 10 meses anuales a 7 o 6 meses, por lo tanto se genera una discontinuidad también en los servicios. Y finalmente un conflicto a nivel regional, que es una presión muy abrumadora que viene desde el nivel local, asciende hacia el nivel regional y llega entonces al nivel central. Dice en palabras de un profesional, a nosotros nos empiezan a presionar las comunas porque se nos está acabando el periodo de ejecución y necesitamos seguir pagando sueldos. Y no sabemos cuándo sale la próxima convocatoria. Entonces a nosotros nos presionan terriblemente las comunas y nosotros presionamos terriblemente al nivel central. Entonces como que ese tipo de cosas son difíciles de manejar porque tampoco depende 100% de ellos, ¿ah? ¿Cuál es la estrategia utilizada acá? Hay una transmisión de la presión entonces hacia el nivel central porque en el nivel regional no hay capacidad de toma de decisiones frente a este tipo de situaciones, ¿ah? Y luego el nivel central recibe la presión de parte del nivel regional, sin embargo tampoco toma decisiones con respecto a eso porque según el mismo nivel nacional tampoco está en manos de ellos resolver la situación que provoca el conflicto. Entonces, entre las consecuencias que se identifican acá, desgaste de los equipos, sentimiento de falta de control y ausencia de una resolución real de los conflictos. Una síntesis de los resultados, que es un poco una actualización del esquema que ustedes vieron anteriormente. Vemos ahí que aparecen conflictos no resueltos tanto en el nivel nacional, en el nivel regional, como en el nivel local. Y esos conflictos aparecen desde el punto de vista de los profesionales como interrelacionados los unos con los otros. Es decir, de alguna manera estos conflictos que se manifiestan y que además no son resueltos parecieran sumarse, ¿ah?, para producir entonces algunos resultados negativos de implementación y por lo tanto, hipotéticamente, ¿ah?, afectar el nivel de impacto que el sistema puede tener en las familias, en la comunidad y en algunas otras organizaciones. Como discusión, un primer elemento clave, el tema del financiamiento. En Chile aparece un esquema de control presupuestario en donde la toma de decisiones y la administración y gestión está más bien en manos del nivel central, del gobierno central. Y la pregunta ahí es si será necesario entonces avanzar hacia una mayor descentralización y mayor autonomía de las regiones en términos de la gestión de estos recursos. Luego una segunda pregunta es por qué estos conflictos entonces no logran ser resueltos. Una primera hipótesis tiene que ver con la idea del evitamiento del conflicto. Ahí pueden haber razones, desde razones mayores de tipo cultural, social, como también una creencia muy arraigada probablemente en el modelo de toma de decisiones racional que utiliza el Estado y las políticas públicas, ¿no? Y que de alguna manera pareciera encontrar apoyo a esta hipótesis en la función de fusibles que juegan los niveles regionales. O sea, se evita el conflicto en el nivel nacional y en la relación con el nivel local, quemando a los equipos regionales, que son quienes reciben la presión de los equipos a nivel local. Y otra hipótesis es que faltan mecanismos institucionalizados de participación en términos más amplios para los distintos actores
actores involucrados, profesionales en este caso, pero también para otros actores no profesionales que son parte del funcionamiento del subsistema, como por ejemplo otras organizaciones a nivel local y los mismos denominados usuarios, que reciben un rol más bien pasivo, que permitan estos mecanismos entonces procesar los disensos al interior del subsistema. Y finalmente, bueno, hay tres conflictos históricamente no resueltos, que se repiten de un año al otro. Entonces, la pregunta es, ¿estaremos en presencia entonces no de conflictos aislados, sino más bien de conflictos sistémicos? Y desde ese punto de vista se propone también la relevancia que puede tener examinar estos sistemas, no solamente desde el punto de vista de los conflictos propiamente tal, sino de cómo estos también son una expresión de patrones de relaciones opresivas entre los actores que están en causa. Y utilizar, entre otros, conceptos como el de internalización de estas opresiones, que son muy trabajados por la psicología. A nivel de conclusiones, los conflictos identificados involucran a todos los actores profesionales que están en los distintos niveles, nacional, regional y local. El sistema no es capaz de resolver estos conflictos, al menos los que surgen durante esta etapa, y frente a ello elabora estrategias compensatorias que tampoco logran resolver los conflictos. Los profesionales perciben un impacto negativo de estos conflictos no resueltos en la implementación del subsistema y en los servicios. Y es necesario entonces institucionalizar y evaluar mecanismos de participación más amplios, democráticos, para el procesamiento de los disensos y la gestión de los conflictos. Y algunas líneas de estudio futuro. Uno de ellos es, bueno, ¿qué rol cumplen los conflictos en la capacidad de los actores locales para desarrollar un sistema de apoyo al desarrollo infantil? Particularmente, ¿qué rol le compete ahí a las familias que están en situación de mayor precariedad? ¿Cómo investigar estos conflictos para obtener conocimientos que contribuyan a mejorar estos procesos de colaboración, a resolver los conflictos, a generar protagonismo de los actores particularmente locales? Y, bueno, obviamente conocer la perspectiva de las familias y las comunidades sobre estos procesos de colaboración y conflicto, y favorecer de esta manera la inclusión de la perspectiva y la voz de ellos y en la resolución de los conflictos identificados. Bueno, hay algunas referencias que puedan ser útiles para quienes estén interesados o interesadas en seguir la pista, digamos, de este tipo de estudios. Se lo puedo compartir después si les interesa. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Obrigado, Rodrigo. Daqui a pouco voltamos a conversar, depois da fala de Fernando. Fique à vontade, Fernando. Bom, boa noite, Rafael. Saúdo também Rodrigo, Guilherme, a todas e todos aqui presentes, né, virtualmente. Deixa eu tentar botar aqui a apresentação. Foi? Sim. Foi. Tá. Ok. Bom, então eu vou tentar, a minha fala acho que vai ser um pouco diferente, mas acho que muito na direção do que tanto Guilherme quanto Rodrigo colocaram, né? Fazendo análises mais específicas, eu vou ampliar um pouco, mas eu acredito que o encontro, a convergência das reflexões são bem parecidas, apesar das particularidades de Brasil, Chile e Argentina, né? Ou seja, escutando tanto Guilherme quanto Rodrigo, eu me vi com algumas questões muito próprias do que a gente vive também no Brasil, com as nossas diferenças. Eu também queria agradecer o Rafael, né, parabenizar o Rafael, o Jaime, que estão organizando esse ciclo de formação, né, que é um espaço tão importante, principalmente no momento onde a gente está muito afastado, e eu acho que é uma maneira da gente também se agregar um pouco, se juntar, né? Então, queria agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa, e principalmente por fazer essa troca, né, entre países, que eu acho também super importante, principalmente aqui no nosso Cone Sul. Eu vou tentar falar de uma maneira mais devagar, enfim, né, para a gente poder se entender, mas acho que vai dar tudo certo. Eu intitulei, então, essa fala como a psicologia frente à questão social, entre a desproteção social e a criminalização das classes subalternas. Então, enfim, é uma fala muito mais provocadora do que, como se diz, muito mais trazer algumas reflexões, algumas provocações, do que talvez uma direção
para o nosso trabalho em específico, mas acho que alguns pontos a gente pode discutir. Primeiramente, né, acho que vale a pena a gente se ater que a questão social ela se expressa no cotidiano da vida nacional, ou seja, ela se expressa no cotidiano da vida da população. O que eu estou entendendo como questão social, e eu acho que isso é um tema importante, que a gente deve se apropriar para o debate e análise na pesquisa na área das políticas públicas, né? A questão social deve ser compreendida a partir de elementos sócio-históricos, políticos e econômicos, né? E ela vai expressar essas diferentes manifestações das desigualdades sociais e da pauperização em um determinado momento do capitalismo, em sua sanha de exploração, opressão e expoliação. Ou seja, eu acho que tanto a Guilherme quanto a Rodrigo trouxeram experiências de trabalhos de pessoas que estão inseridas em uma condição de muita pobreza, de miséria ou de extrema desigualdade, que é parte da organização e da maneira como se estrutura as sociedades latino-americanas de modo geral. E essa ideia da questão social, ela me atende bastante, na medida que lança uma série de elementos e luz para o meu trabalho, né? Aqui eu coloquei alguns pontos com os quais eu tenho me deparado, né, nas pesquisas que eu tenho desenvolvido aqui no Núcleo, que tocam um pouco na vida do povo brasileiro, que é o desemprego, a fome, a criminalização, que leva a uma precarização e uma subalternização dos segmentos das classes subalternas, e, obviamente, tendo a pobreza e a miséria quanto um ponto central. Bom, e como que a gente observa, né, essas expressões da questão social no cotidiano nacional? Acho que basta a gente ligar a internet, olhar um jornal, que você vai estar vendo isso todos os dias. Todos os dias, no nosso cotidiano, a gente se depara, seja na minha intervenção profissional, seja na pesquisa, seja como cidadão comum, a gente se depara ainda, infelizmente, com essas expressões da desigualdade social. No Brasil, ela pode ser vista, por exemplo, com 52 milhões de pessoas ainda vivendo na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. Ou seja, esses números eles variam, né? Acho que a pandemia da Covid-19 tende, então, trouxe uma tendência a piorar essa situação. Mas nós temos aí hoje a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Hoje saiu esse dado hoje, não sei se vocês viram, né? Ou seja, o Brasil está muito bem ranqueado naquilo que é de pior, né? E com um número de desempregados que varia em torno de 14, 15 milhões. Ou seja, a gente está falando de um problema estrutural. Mas também ela se expressa na fome, né? Eu acho que esse ano, quem mora no Brasil, essas imagens elas repercutiram o mundo, né? De pessoas que estão passando fome no Brasil. Eu acho que não é apenas uma realidade nacional, mas ela talvez é a ilustração mais deletéria, é a ilustração mais dantesca do que é a condição de vida de boa parte da população brasileira, que é aquela atendida ou desatendida no âmbito das políticas públicas, né? Ou seja, a população que não tem o que comer e ela está hoje tendo que recorrer a carcaças de carnes, né, que são jogadas no lixo ou mesmo entrando em caminhões de lixo para buscar algum resto de comida. Isso não é uma questão pontual, isso se observa em várias partes do nosso país, né? E, obviamente, que a gente está falando de uma insegurança alimentar, um dado também que saiu, que voltou a crescer, né? Ou seja, a fome hoje ela é um problema real da sociedade brasileira. As pessoas hoje passam fome, as pessoas hoje não têm o que comer, ou têm que fazer algumas escolhas do que comer, né? Isso, infelizmente, está virando um noticiário comum na nossa realidade. Isso é uma das expressões dessa questão social, ou seja, elas são as expressões das desigualdades sociais que são forjadas no âmbito da sociedade capitalista periférica brasileira. Esse é o ponto para mim importante, porque vai nos dar uma certa forma de analisar, de tratar o que a gente está chamando de pobreza e desigualdade social. Eu vou chegar lá. Mas também, além disso, né, a questão social ela se expressa, por exemplo, e aí eu acho que toca um pouco do que o Guilherme trouxe, né, e também eu acho que na questão da juventude ou da criminalização, que eu vou trazer de uma maneira mais ampla, no caso, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? O Brasil prende muito. Nós somos muito, muito eficientes em aprisionar as pessoas e fazemos isso com muita maestria, principalmente focando em determinados segmentos da população brasileira, né? Hoje nós temos aí mais ou menos em torno de quase 750 mil pessoas presas no Brasil. E, obviamente, tem alguns estudos, algumas reflexões que vão, de alguma forma, direcionando quem são os presos e as presas brasileiras, né? Quem são esses que estão, de alguma forma, privados da sua liberdade. Ou seja, o Luiz Vacuan, que vai defender a tese do Estado penal, que vai, de alguma forma, associar, né, a punição à pobreza, a punição aos pobres, né? Ou seja, conformando aquilo que o Alberto Passos Guimarães já há muito tempo denunciava como as classes perigosas.
ou aquilo que, de alguma forma, nós vamos fazendo uma leitura conservadora na sociedade brasileira do que seriam aqueles sujeitos perigosos que, de alguma forma, precisam de algum tipo de tutela, algum tipo de intervenção estatal. Cenas como essas, né, são muito comuns, ou seja, o Brasil ainda tem presídios, né, ou seja, tem formas de aprisionamento de segmentos das classes subalternas, e remontam aí praticamente aos resquícios da nossa ditadura militar. Então, são sistemas extremamente punitivos, sistemas extremamente coercitivos, tanto para adultos quanto para jovens. Mas eu queria também marcar, né, que além de a gente observar as expressões da questão social, então, na pauperização e na criminalização, a gente também observa na resistência. A gente observa também que as expressões da questão social, elas mobilizam. Aqui, esse ano, né, nós no Brasil hoje estamos, infelizmente, não só hoje, mas nos acostumando a conviver com chacinas, né, ou seja, chacinas são encontros desproporcionais entre atores da segurança pública nacional que praticamente invadem determinadas comunidades com o discurso de prender determinados sujeitos tidos como bandidos e acabam simplesmente levando à morte de uma série de pessoas, principalmente jovens, negros e periféricos, né? Essa manifestação aconteceu na comunidade do Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, em abril desse ano, houve talvez uma das maiores operações, uma das maiores chacinas, uma das maiores mortandades provocadas pelos atores da segurança pública em uma comunidade do Rio de Janeiro. E a população, de alguma forma, tenta resistir, ou seja, face a essa expressão da desigualdade e da pobreza que está posta, né, na organização sociopolítica e econômica nacional, você tem as pessoas, de alguma forma, se organizando também. Hoje, pela manhã, também uma notícia que é muito, muito triste de dar, vocês devem ter visto mais uma chacina ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, na comunidade de Salgueiro, né? Ou seja, isso faz parte do cotidiano, isso eu queria frisar, queria colocar esse ponto para nós pensarmos, enquanto atores que trabalhamos com as políticas públicas, né? Ou seja, para pensar as políticas públicas, a gente parte de uma realidade específica, uma realidade concreta. E eu estou tentando colocar que essa realidade concreta, ela é a expressão dessas desigualdades, dessa pobreza, que é forjada e se expressa a partir da questão social que se institui. E a gente se pergunta, então, como analisar e intervir sobre essas expressões na vida social? Ou seja, a gente não vai, de alguma forma, tratar a questão social enquanto algo dado, mas como ela se expressa. Ela se expressa, então, nesse conjunto de desigualdades, na pobreza, que vai atingir uma série de sujeitos, grupos e movimentos sociais, sejam eles jovens, crianças, mulheres, etc. E aí, antes de a gente fazer uma passagem, ou seja, de propor algo, vale a pena sinalizar como que é muito comum nas análises, né, no âmbito das políticas públicas, das próprias ciências humanas, da saúde e sociais, e vou falar mais especificamente em torno da psicologia, que eu acho que é uma disciplina ainda muito conservadora nas suas análises, né? Há essa conservação de um ideário conservador para sinalizar essas desigualdades sociais, essa pobreza, né? O que eu estou chamando de um ideal conservador, desse ideário conservador? É uma forma que a gente muitas vezes utiliza de separar, isso é muito comum na hora que você escuta alguns noticiários, né? Quando a mídia noticia algumas questões de ordem econômica e de ordem social, de separar essas duas coisas, como se aquilo que é da ordem do econômico fosse muito distinto da ordem do social, né? Ou seja, levando a gente a acreditar que existem questões sociais, que existem problemas sociais, uma vez que você separa aquilo que é da ordem econômica e aquilo que é da ordem social. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra, inclusive que isso vai propiciar medidas e ações políticas que não tenham, às vezes, nem congruência entre aquilo que é da ordem do econômico e aquilo que é da ordem social. Por exemplo, a gente pensa um Estado que quer se chamar de liberal e quer, de alguma forma, ter uma política social. Ou seja, tem alguns problemas que se colocam na maneira que se analisa a questão social e as suas expressões. Então, esse ideário conservador ele é muito presente, né? E muito comumente, né, e isso vai impactar diretamente nas práticas das políticas públicas, sejam elas da assistência social, da segurança pública, da saúde, da educação, na medida em que eu tenho, então, um ideário conservador que orienta a análise da questão social e de suas expressões, não muito, é muito corrente que as desigualdades sociais pelas quais as pessoas vivem sejam analisadas por um prisma de mera responsabilização individual ou, no máximo, de alguns coletivos que são atingidos. Ou seja,
eu faço uma separação entre aquilo que acontece, aquilo que de alguma forma está na estrutura, daquilo que eu considero como responsabilidade de indivíduos, famílias e comunidades. Não à toa é muito comum em algumas políticas essa lógica familista, essa lógica grupal, essa lógica que de alguma forma tende a desprender aquilo que é da ordem conjuntural, societal, como sendo algo que se expressa a partir de comportamentos, práticas dos indivíduos e suas coletividades. Eu vou chegar daqui a pouco em algumas experiências de pesquisas que vão trazer um pouco disso. Especificamente no tocante a esse ponto, né, a questão da pobreza e a desigualdade social ela é muito analisada, por exemplo, a partir de uma ideia de um certo déficit educativo, né, falta um conhecimento das leis naturais do mercado e de como agir dentro dele, por isso as pessoas se tornam pobres, elas não conseguem ter sucesso, uma visão extremamente meritocrática, inclusive, ou como um problema de planejamento, ou seja, uma incapacidade de orçamento familiar, também é um discurso muito comum, que orienta várias das ações e práticas da política hoje, no Brasil, inclusive, e visto como um problema que é muito também da ordem do dia, como algo moral e comportamental. E isso a psicologia, infelizmente, em alguns espaços, ela contribui para reforçar esse ideário. Ou seja, as pessoas não têm uma certa falta, né, de competência de gerenciar a sua vida, portanto, ela alimenta a sua própria desigualdade. Bom, e aí eu acho que a gente tem que avançar com isso, são questões que eu estou colocando para a gente debater, né? Eu acho que a gente tem que buscar e avançar nas abordagens sobre esse ponto, porque nos toca bastante, né? Ou seja, adotar uma abordagem histórica e dialética sobre os efeitos da questão social na produção da vida em sociedade, isso é fundamental na minha avaliação, né? Lançar a mão de uma lente de análise que compreenda esses aspectos da estrutura que vão conformar essas desigualdades sociais e a pobreza, isso é fundamental, e cada país tem a sua particularidade que precisa ser compreendida, né? O Brasil é um país muito particular no que tange a gerência e a produção da sua pobreza, da sua desigualdade, ou seja, como ele produz e como ele gerencia essa pobreza, essa desigualdade. E, obviamente, também que nos interessa entender os sentidos e as estratégias de lutas que são forjadas pelos sujeitos, grupos e movimentos sociais, que não devem ser vistos como seres passivos face a essa realidade, mesmo que imersos em uma série de ideologias e alienações, né? Uma visão que consiga entender a ambivalência desses processos. Nem tanto a tutela, tampouco a culpabilização, que muitas vezes nós profissionais, pesquisadores, tendemos a cair nessa armadilha. Isso, então, vai desembocar, que é onde eu vou chegar, né, na experiência rápida que eu vou contar, nas políticas que, na minha avaliação, têm uma interseção muito forte da assistência social e da segurança pública no Brasil. Né? Ou seja, são políticas, na verdade, eu acho interessante colocar isso, que mesmo que sejam políticas setoriais, ou seja, a política de assistência, a política de segurança, a política de saúde, na grande maioria das vezes elas atendem as mesmas pessoas, ou os mesmos públicos, e a gente se esquece disso. Né? Então, como eu transito em várias dessas políticas, porque eu não trabalho de uma maneira setorial, né, eu vou observando as pessoas circulando nessas políticas. Então, a família que está na assistência social tem um filho que está numa medida socioeducativa, que está sendo atendida pela atenção primária. Ou seja, na verdade, a gente observa uma grande segregação disso. E quando você vai começar a entender que as políticas se fazem nas suas intersecções, ou nas dificuldades que elas têm de fazer essas trocas, eu acho que a gente começa a ampliar um pouco nossa capacidade de compreender as próprias fissuras das ações que essas políticas têm. Bom, e também não tem como, gente, na minha avaliação, né, a gente fazer um debate sobre a questão social, a pobreza e a política pública, sem falar do Estado ultraneoliberal no qual a gente está imerso. Né? E eu estou usando esse termo de maneira proposital, porque eu acho que a gente tem hoje um cenário. O resultado das eleições do Chile hoje já estão em avanço, né? A extrema-direita no Chile está conquistando, né, alguma coisa que não sei se era esperado, né, mas é um dado de realidade. Ou seja, a gente vive hoje um Estado que combina alguns fatores que impactam muito a lógica que orienta as políticas públicas, seja elas quais forem. Né? A gente tem, como Dardot e Laval já nos falam, o neoliberalismo, né? Que ele não apenas ele não sobrevive, esse sistema capitalista no seu modo neoliberal, que de alguma forma alimenta a produção dessa questão social, ou seja, as suas desigualdades e a pobreza, que ele precisa dela para se sustentar, ele se radicaliza, né? Ele se radicaliza na medida em que até a própria democracia liberal e os direitos sociais são colocados em xeque. Eles são colocados como questões mínimas, né? A Wendy Brown, que é uma cientista política estadunidense, né, ela vai colocar como que esse Estado ultraneoliberal, nos últimos tempos, ele tem, de alguma forma, se apropriado de tendências nacionalistas, autoritárias e xenófobas, assumindo esse caráter
absolutista e hiperautoritário, para de alguma forma tentar sustentar, fazer valer essa lógica do capital à sociedade, essa lógica do capital que é essa lógica da manutenção dessas desigualdades. E também uma outra discussão que é muito interessante, que toca muito a organização das políticas públicas, pelo tom, muitas vezes, dado a essas ações da política pública, é esse apelo, como a Melinda Cooper também traz, né, numa certa discussão de um novo neoliberalismo no mundo, em associação a esse neoconservadorismo, que é o apelo à família tida como tradicional, hétero, cisgênero, normativa, a luta contra os direitos ao aborto, o fortalecimento desse discurso de guerra às drogas, esse aumento da violência em relação à população LGBTQIA+, ou seja, uma série de discursos e práticas que vão se comungando, se organizando, e que, na minha avaliação, dão um quadro político, econômico, que vai forjando esse Estado ultraneoliberal. Ou seja, no Brasil, a pesquisadora Juliana Cislani, ela vai dizer mesmo, né, desse período que a gente pode ser considerado como esse ultra-neoliberalismo, e no caso brasileiro se expressa aí na figura, né, do terrível, do bizonho, do trágico Jair Messias Bolsonaro, que é uma tragédia que infelizmente a gente tem que conviver, eu não sei se até quando, espero que só no máximo até o ano que vem, né, porque de fato a gente teve aí com a eleição do Jair Messias Bolsonaro, eu acho que, sim, uma derrota civilizatória, né? Ou seja, na verdade, não só o Brasil perde, eu acho que toda a América Latina perdeu com essa derrota, que é a eleição dessa agenda retrógrada que se expressa na política econômica e social desse governo em voga no Brasil, né? Que vai conjugar, e aí que eu acho interessante essas discrepâncias, né? Esse aprofundamento de uma direção econômica que é voltada a essa austeridade, pelo menos no discurso liberal, bem como essa agenda de privatizações, que é inclusive apoiado por vários segmentos da população brasileira, da sociedade brasileira, que são contra o Bolsonaro, curiosamente falando, a mídia, essa mídia conservadora e setores da sociedade brasileira, que não veem problemas numa agenda liberal, pelo contrário, defendem essa agenda liberal e têm coragem ainda de dizer que o Brasil precisa de dinheiro para poder lidar com a desigualdade social. Eu fico pensando se é hipocrisia, se é falta de conhecimento, ou se é má fé mesmo dessa gente, né? Ou seja, a gente tem esse modelo de produção econômica que vai se associando, né? Ao mesmo tempo que tem esse reacionarismo violento, neofascista, que vai se expressando em várias agendas de política pública e de Estado no Brasil e em outras partes do mundo, e que se evidencia, por exemplo, na criminalização das lutas sociais, do pensamento crítico, e numa certa gerência, que eu não coloquei aqui, dessa pobreza, dessa desigualdade. Porque esse Estado ultraneoliberal não tem interesse em superação dessas desigualdades sociais, dessa pobreza. Eu não vejo isso, não sei se vocês concordam com isso. Esse Estado que está posto, que de alguma forma organiza as políticas públicas nas quais nós estamos inseridos, para pesquisar, para trabalhar, não há nesse Estado, efetivamente, um objetivo claro de superação dessas condições. O que há, na verdade, pelo menos é o que eu tenho observado, é a organização de parte dessas políticas para fazer uma gestão dessa pobreza e dessa população que está aí à margem, né? E com discursos extremamente conservadores, meritocráticos e individualistas. Bom, feito esse preâmbulo, que é meio amplo, né? Mas a minha ideia era fazer uma fala um pouco mais aberta mesmo, eu acho que a gente chega num impasse da prática científica, né? Que a gente se coloca, então, bom, nós como pesquisadores, tanto o Guilherme quanto o Rodrigo falaram das suas pesquisas e das suas práticas. Eu também tenho práticas e pesquisas nesses espaços. De alguma forma, todos nós aqui nos cruzamos com essas questões. Ou seja, a gente fica num cruzamento, né, entre os sujeitos, os grupos, os movimentos, as comunidades com as quais lidamos e trabalhamos, que são, de alguma forma, alvo das políticas públicas de saúde, assistência e segurança pública, no caso aqui eu estou querendo frisar mais assistência social e segurança, e nós pesquisadores e profissionais que temos que lidar com isso. E isso é uma questão muito interessante, muito delicada. É uma linha muito tênue, ou seja, que nós temos que traçar para não cair tão diretamente nas artimanhas que essa organização, que essa estrutura nos coloca, né? Ou seja, a pesquisa, então, ao meu ver, né, ou seja, a gente está falando aqui de uma associação, um grupo de pesquisa, que é o grupo da ANPEP, ou seja, que pesquisas nós temos feito, então, a partir desses cenários, eu acho que é uma pesquisa que tem que partir da realidade concreta, da maneira como ela se apresenta. E isso eu acho que é um ponto que a gente tem sempre que estar atento a isso. É muito fácil, talvez nós da universidade, nós da produção de um certo conhecimento, nos abstrairmos demais de algumas discussões que podem parecer para fora da universidade, para fora daquilo que é do campo científico, né? E que eu estou tentando argumentar que não.
A pesquisa, a realidade das pessoas, ela é muito concreta, ela é muito vivida. Fome não é um discurso, fome é fome. Desemprego não é um discurso, é desemprego, né? Uma prática científica que seja dialógica e relacional, isso é muito importante, né? Em que medida nós conseguimos, né, e temos conseguido realizar uma pesquisa, uma produção de conhecimento que realmente dialogue com essa realidade. E uma epistemologia que seja mais subversiva, um tanto quanto rebelde, face àqueles ditames que nos orientam, muitas das vezes, tanto nas análises das políticas públicas, quanto as nossas dificuldades de compreender as vicissitudes da realidade social. E aí, em uma breve, trazer algumas experiências muito rapidinhas, que meu tempo já está passando, mas de possibilidades de pesquisas que têm sido desenvolvidas. Fizemos algumas aqui no núcleo de pesquisa, né? Uma, focando na atuação profissional da psicologia e do serviço social no âmbito da política de assistência social. Eu acho que o Rodrigo trouxe um pouco da experiência de ouvir os profissionais, né? Isso é extremamente enriquecedor. Muitas vezes nós da universidade temos uma certa arrogância teórica, porque nós sabemos, nós é que dizemos como que as coisas funcionam, e quando você vai ao campo e consegue escutar o que os profissionais, no caso, o campo da psicologia e do serviço social é um campo majoritariamente feminino, são mulheres que fazem essa política, a grande maioria são mulheres, que são um ponto importante se pensar, né? Você vai observar aquilo que a gente observou aqui em Juiz de Fora, mas isso se expressa em várias partes do Brasil, condições muito precárias de trabalho, vínculos muito frágeis de atuação profissional que precisam ser muito discutidos, porque senão você acaba cobrando e exercendo uma responsabilização pelas práticas profissionais sem que elas tenham as condições mínimas para que possam desenvolver seu trabalho. Uma interdisciplinaridade muito frágil, ou seja, a atuação da psicologia e do serviço social ainda ocorre em caminhos muito paralelos, com muita dificuldade de comunicação, e eu acho que a psicologia tem uma grande responsabilidade nessa dificuldade, coisa que a gente pode discutir posteriormente, por ter uma visão muito míope, muito restrita da questão social e das desigualdades sociais, e leva muitas vezes para o campo uma concepção psicologizante que não se adequa às demandas da população, e muito menos aquilo que precisa da política de assistência. E, no caso, uma participação popular muito restrita, né? A política pública ela é feita pelos técnicos, a população só recebe. A população está ali para ser beneficiária. Isso é um problema, acho que o Rodrigo aponta isso também na fala dele, de uma participação maior, né? Tanto dos profissionais, o Guilherme também traz isso. Isso se repete aqui no Brasil. A população não está acostumada e nem é estimulada a poder botar a sua visão naquilo que é de interesse dela. É quase que ela tem que agradecer que tem algum tipo de política acontecendo em favor dela, né? Isso você escuta da população. E no Brasil, a política de assistência, ela praticamente hoje, 90% dela, é restrita à transferência de renda. Né? Ou seja, a transferência de renda, que tem um efeito muito grande. Hoje, discutir Bolsa Família, discutir Auxílio Brasil, é discutir a desigualdade brasileira na sua raiz. Não é discutir, a gente está falando aqui de política pública, eu estou trazendo esse debate que eu acredito, o que a gente está discutindo são as raízes da desigualdade social. Que essas políticas públicas estão lidando com isso. Hoje a gente está discutindo no Congresso uma pedalada, né, dos precatórios, porque o governo Bolsonaro porque quer inserir uma política assistencial, de transferência de renda, num contexto extremamente necessário, como você vai falar que não, mas com finalidades muito, muito duvidosas, efetivamente. Ou seja, é um campo muito minado, né? E a assistência social se configurou praticamente hoje no Brasil a partir disso, o que é um problema muito grande, porque a gente sabe que a assistência social não deve ser confundida apenas com transferência de renda. Uma outra experiência bem rapidinha, né, ou seja, quando eu falei das mulheres, né, na verdade, as beneficiárias da política do Bolsa Família no Brasil, aquelas que detêm o cartão, né, até ontem, né, quando a política do Bolsa Família existia enquanto política, a gente vai ver o que vai acontecer agora, eram as mulheres. As mulheres são aquelas que são responsabilizadas pela gestão dessa política, né. Isso é interessante, quando você vai escutar também as experiências dessas mulheres, que é uma pesquisa que nós fizemos aqui em Juiz de Fora, né. Ou seja, há uma série de contradições nessa política. Assim como eu falei que esse Estado ultra-neoliberal conservador tem um apelo à família, a política do Bolsa Família também tem, guardada as suas contradições. E não apenas a família, mas a figura específica do papel da mulher. A mulher, de alguma forma, ela é revigorada nessa ideologia patriarcal de que é ela que tem a função de cuidar.
E isso é um elemento importante para a gente tensionar no campo da política pública, de assistência social, na medida em que a gente quer discutir autonomia, na medida que a gente quer discutir emancipação. Porque se com uma política você acaba, por um lado, resolvendo um problema que é muito pontual e necessário, que é a questão de ter comida na mesa, mas por outro, você reforça o ideário patriarcal do que tange ao lugar da mulher, você também tem um problema, tem uma tensão que precisa ser colocada. Né? E eu acho que isso hoje é uma agenda muito necessária, principalmente no Brasil, que tem uma Damares como ministra. E para ir fechando, né, ou seja, uma outra questão, um ponto, né, que é uma outra pesquisa também que fizemos aqui no âmbito da política de assistência social, e que é primeiro Deus, depois o CRAS. Né? Ou seja, como a gente foi observar a ideologia do fatalismo no cotidiano da pobreza, infelizmente ainda muito atual, mas contraditoriamente, né? Ou seja, como eu vejo e defendo, as pessoas que estão inseridas nas condições mais aviltantes de vida, elas vão ser, nós não devemos vê-las como seres passivos nesse processo. Claro que existe uma série de dificuldades que são postas para uma análise mais abrangente da realidade. E hoje também, né, associando-se a esse Estado ultraneoliberal, familista, a gente tem um discurso religioso muito forte, que é muito presente. Isso se expressa no cotidiano das pessoas, nas suas comunidades. Então, o que a gente tem observado é que essa perspectiva divina, ou que a gente tem ouvido aqui muito, né, essa perspectiva neopentecostal de resultados, né, ela é uma estratégia subjetiva utilizada pelas pessoas, pelas populações mais vulneráveis, como forma de tentar manejar essas desigualdades sociais, essas expressões da questão social brasileira, o que não é novo, mas é que hoje tem tomado outras formas, outras maneiras de ela se colocar, e isso aparece no campo da política pública de assistência, tanto na prática profissional, como que temos que lidar com isso. Então, as pessoas chegam para a gente e falam isso. Né? Elas acham realmente que a desigualdade social e a pobreza é uma questão divina, que é Deus que quer que seja assim. Eu não sei como é que no Chile e na Argentina, mas o Brasil é um país extremamente religioso, com as suas mais variadas contradições. E eu não acho, e esse é um ingrediente que a gente precisa levar em conta no nosso trabalho. Não dá para a gente virar as costas para isso, porque isso é um elemento simbólico muito importante, que afeta diretamente o cotidiano das pessoas e das famílias, né? Ou seja, mas eu acho que, volto a dizer, há uma série de contradições e pontos de fissura para essa intervenção dialógica. E, por último, também para não falar da questão da criminalização, ou seja, tem que falar disso nessa prática científica, uma outra pesquisa que também fizemos, que são com jovens inseridos no tráfico de drogas, que é um grande problema brasileiro, ou seja, a questão da guerra às drogas, que está aí na base das chacinas, na base da truculência policial, da mortandade da juventude negra brasileira, está a questão das drogas e a sua criminalização das drogas, que, na verdade, é a criminalização dessa população. Que a guerra às drogas não é contra drogas, você não faz guerra contra coisa, você faz guerra contra pessoas. E essas pessoas têm destino, corpo e cor muito certo. Né? Então, a pesquisa que mostrou, a gente foi tentar entender as trajetórias desses jovens do tráfico de drogas, e a gente vai observando algumas coisas que se repetem. Ou seja, uma trajetória de muita pobreza, de muita violência na vida desses jovens negros e periféricos, que fazem parte de um certo cotidiano da sua existência, que são aquelas expressões da questão social que eu me referi. O tráfico de drogas é uma atividade precária, perigosa, porém rentável, ou seja, face à pobreza e desigualdade, portanto é atrativa para esse jovem, né? E a inserção no tráfico, ou seja, que é criminalizado e, portanto, passam a ser sujeitos sob a vigilância desse Estado penal, que criminaliza esse segmento da classe subalterna brasileira, ele se revela como um meio desses jovens, contraditoriamente, sonharem e buscarem um modo de vida mais autônomo, livre dessas mazelas da realidade que os atravessam. Mesmo que isso seja uma fantasia, mesmo que a gente saiba que isso não seja a realidade concreta, mas são sujeitos, são pessoas que estão ali tentando lidar e construir as suas existências frente ao que se coloca para eles. E isso, de alguma forma, né, me fez voltar, assim, como reflexão, porque pensando nesse ato de pesquisar, ou seja, face a todas essas questões que nos colocam, todos esses desafios que tanto o Guilherme quanto o Rodrigo vão enfrentar também nas suas práticas cotidianas, né? Então, eu tenho me deparado e gostado muito de retomar alguns autores, inclusive, que podem ser mais lidos por nós, eu acho, né? Como Orlando Falsborda, né? Que vai chamar a atenção para uma certa ideia de uma ciência rebelde, onde ele vai dizer que a missão desse cientista rebelde é estudar com toda seriedade e usando todas as armas da ciência os problemas de transformação do sistema social, em todas as suas etapas e em todos os seus aspectos teóricos e práticos. Isso é fazer ciência politizada. Ou seja, é uma ideia de que a ciência tem que se
embrenhar nessa realidade. A prática científica não está para fora dessas relações de desigualdade e pobreza que a gente, de alguma forma, tenta analisar e intervir. Ela surge e emerge a partir disso, né? A prática científica, então, não deve ser entendida, pode, né, na minha avaliação, ser entendida como um canal de mudança. Eu acho que para isso que, de alguma forma, a gente se reúne, é para isso que a gente faz GT, é para isso que a gente se aglomera, para tentar pensar que a nossa prática científica pode contribuir para a mudança. Isso não é pouca coisa, não é uma prática que, de alguma forma, é avessa a essa transformação. Os seus objetivos, a sua metodologia, a sua teoria está, de alguma forma, alinhada a isso. Isso faz muita diferença na minha avaliação, no fazer científico. Não há que se fetichizar a ciência, né, como algo que está para além de quem a produz. A ciência é feita por nós. Nós somos sujeitos que somos posicionados, nos posicionamos no mundo. Eu acho que isso tem que ficar mais claro nos nossos trabalhos, de onde partimos e onde, de alguma forma, desejamos chegar, mesmo que saibamos dos percalços que temos que enfrentar nessa trajetória, né? Assim como os sujeitos com os quais trabalhamos, que também se posicionam e são sujeitos das suas histórias. E eu acho que é a partir das suas histórias, das histórias das pessoas, dos grupos com os quais trabalhamos, dos movimentos, das suas lutas, das invenções que elas desenvolvem no seu cotidiano de vida, que a gente pode, de alguma forma, tentar tecer outros textos e alternativas à realidade que é muito violenta, que é muito autoritária, que é muito desigual e, às vezes, desalentadora, né? Mas como eu tenho aprendido muito nos meus trabalhos com os jovens, com as mulheres do Bolsa Família, com os profissionais da política de assistência, incrivelmente, todos têm ainda a ousadia de sonhar. Todos ainda, de alguma forma, quando eu pergunto se almeja algo para a vida, todos têm ainda a audácia de querer algo. Ou seja, eu acho que a gente, de alguma forma, devia ousar querer escutar um pouco e fazer junto com essas pessoas, né, um trabalho onde esses sonhos possam vir, de alguma forma, se materializar. Eu acho que esse é o sentido, talvez, do trabalho nesse campo tão sensível, tão delicado, tão complexo que é o campo das políticas públicas, que, volto a dizer, na minha avaliação, é o campo da vida social. É o campo que expressa as mazelas, as dificuldades, mas também as potencialidades das pessoas construírem alternativas para as suas vidas, né? Porque eu acho que as políticas públicas, elas não são benesses do Estado. Não nesse Estado neoliberal, porque tudo que esse Estado puder tirar, ele vai tirar. Tudo que a gente puder segurar, é tão violenta a sanha capitalista, que as políticas públicas se mantêm porque há uma fonte de resistência muito grande de determinados atores na sociedade brasileira, e acredito que no Chile e na Argentina, que tentam sustentar essas políticas. Bom, e é isso. Queria agradecer. Essa foi uma fala mais para abrir algum debate e espero que tenha contribuído de alguma forma. Um abraço. Obrigado, Fernando. Bom, temos meia hora, 30 minutos do debate, e acho que é interessante, porque ouvindo as três apresentações, é possível observar as características e os desafios que a questão do trabalho vinculado à proteção social vai se produzindo nos diferentes países aqui do Cone Sul. Eu acho que isso é muito interessante. Eu escuto o Guilhermo historicizar isso na Argentina, o Rodrigo colocar essas questões em torno de desafios mesmo, de conflitos que se impõem no cotidiano das práticas, e o Fernando trazendo a atualidade do Brasil. Então, eu queria abrir a conversa, nós temos aí um tempo, para poder debater os tópicos que foram levantados pelos apresentadores. Então, quem tiver um comentário ou quiser se sentir à vontade para falar, para se posicionar, estamos abertos. É só abrir o microfone, Jaime. Pode abrir. Só abrir. ¿Me estás escuchando? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno. Bueno, primero agradecerle a los tres por estos potentes trabajos. Que me parece que, además, a diferencia de otras veces, como que nos abren un abanico de posibilidades para abordar el tema. Creo que son tres entradas muy distintas, que hace muy enriquecedor el tema de
discutir sobre protección social y a la vez tienen elementos comunes como el tema de la infancia o de la niñez o infancia y adolescencia. Jaime, posso apenas fazer um comentário? Se for direcionar perguntas a Rodrigo, o Rodrigo tem um compromisso logo em seguida, ele vai ter que se retirar em breve. Então, se houver perguntas para Rodrigo, que você encaminhe a ele para que ele possa comentar, tá? É só se for para todos, ele ter um tempo para poder fazer o comentário dele. No, mira, yo tengo un comentario general y luego una pregunta específica. Y quería celebrar directamente esto y solo reflexionar sobre como la importancia que podía tener cómo la riqueza, me parece, del trabajo de Guillermo y de Rodrigo, de la complejidad que tiene mirar el quehacer, en este caso en infancia. A mí me pareció muy potente ver que para trabajar en infancia aparecen, tal cual ellos muestran en sus investigaciones, temas tan relevantes como, por ejemplo, las lógicas de descentralización del Estado, en el caso de Guillermo, o el tema de los discursos, o incluso la historia del Estado Nacional. Me parece que para mí es muy valioso mirar cómo el trabajar en políticas sociales, el ejercer, hacer, intervenir en cualquier problemática, cualquier fenómeno, pero en el marco de políticas sociales nos pone en una complejidad de gran envergadura, que nos supera. Yo creo que cualquier temática es compleja en general, pero esta, en particular, las políticas sociales nos tensionan y a veces nos sobrepasan en nuestras capacidades. Entonces me parece el trabajo que muestra Guillermo y así también el trabajo que muestra Rodrigo, nos muestran esa complejidad. El trabajo de Rodrigo, al abrirnos al proceso de colaboración, nos abre a un mundo. Él mismo lo planteaba ahí, al tema de los mecanismos de participación, de ciertos discursos, discursos sobre la evitación del conflicto, por ejemplo, que son temas, lo decía directamente él, son temas más bien institucionales, de la institución como un sistema de organización mayor, normado, con cultura, con desarrollo discursivo, en fin. Entonces me parece, eso quería comentar simplemente. Y sobre Fernando quería hacerle una pregunta muy específica, bueno, muy interesante el trabajo, Fernando, muy potente, me gustó muchísimo, creo que un aporte, yo he tenido la oportunidad de dialogar sobre estos temas con Oswaldo Yamamoto, y me parece que sentí cercanía del trabajo que haces tú, Fernando, con el que hace Oswaldo Yamamoto. Me parece que es muy enriquecedor entrar a la política social desde temas tan potentes como la cuestión social y ponerlo en el marco de la condición estructural capitalista y de nuestras sociedades periféricas, excluidas o que tienen un rol secundario en el capitalismo. Me parece súper potente esa mirada, como que nos enriquece. Y me gustó mucho tu trabajo, cómo pusiste en eso, y ahí encontré muy potente, pusiste la práctica científica. La práctica científica dentro de ese análisis de la política. Yo lo diría un análisis sociohistórico de la constitución de los procesos de políticas públicas. Me quedó ahí la pregunta para el debate, no sé si ahora o después, porque no sé si tenemos tiempo, no me quedó muy claro lo que decía Rafael. ¿Cómo es posible hacer esa práctica científica que tú describías muy bien, de una ciencia politizada, por decirlo simplemente, que tiene un rol de problematización crítico, en el marco de la institucionalidad científica de nuestros países, o de nuestra institucionalidad científica, a lo menos desde la experiencia chilena, que tiene sesgo, tiene condicionamiento, en fin, y no sé cómo será exactamente en Brasil, pero me da la impresión de que, asumiendo una cierta hegemonía de modelos de desarrollo social, uno podría pensar o esperar que en Brasil sea similar, quizás también en Argentina. Entonces, me preguntaba cómo es posible, cuál es tu experiencia
respecto de implementar este tipo de ciencia politizada en el marco de nuestros sistemas de ciencia en cada uno de nuestros países. Rodrigo, ¿quieres comentar? Sé que tiene tiempo para salir, si quiere. Sí, gracias Rafael. Mire, les pido disculpas, yo estaba programado hasta las 8:30, asumía más o menos que podíamos terminar a esa hora y la verdad tengo compromisos ahora como papá, así que ustedes saben que eso es un poco es prioritario. No, simplemente agradecer nomás, la verdad no me da mucho el tiempo para comentar más, pero agradecer simplemente, Rafael, nuevamente por la oportunidad de compartir este espacio con los colegas. Me parece súper interesante los aportes de Guillermo y de Fernando. Veo que tenemos ópticas, hay puntos de cruce, pero también hay diferencias ahí que es interesante, tal vez para otra oportunidad, poderlas discutir con más tiempo, poder hablar un poco, enriquecernos en nuestras perspectivas, que yo creo que pueden ser muy complementarias. Así que yo feliz de poder tener una segunda oportunidad o otra oportunidad para poder continuar la conversación y la discusión en torno a estos temas. Así que muchas gracias por la invitación. Obrigado, Rodrigo. Compreendo, te compreendo, porque tengo también duas chiquitas acá. Então, compreendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fernando e Guillermo, para vocês. Os incômodos de Jaime. Mas também tem uma questão sobre isso, Jaime, porque esta questão de uma ciência política, de uma aproximação do fazer psicológico como uma postura ético-política, penso ser algo importante e é um tema que voltará mesmo no próximo encontro com Oswaldo, e imagino que ele trará seguro. Esta questão, mas penso em como que nós, pesquisadores, podemos produzir estas modificações históricas, porque os elementos que Guillermo trouxe para nós, contando as transformações legais e a produção de conselhos, né? Quer dizer, é um modo de participação popular, de participação e interferência, que também tem o lado do Estado nisso, como que o Estado também interfere na vida. Qual que é o nosso papel nisso? É algo que me questiono, porque quando o Fernando vai falando dessa implicação da psicologia, eu sempre me lembro, Fernando, que nós estamos lá na assistência social há 15 anos, quase 20 anos, e produzimos o quê? Ajudamos, de alguma maneira, a produzir isso que está aí. Então, é um questionamento que me faço também. O que, enquanto psicólogos, temos produzido, não apenas em termos legais, mas também em termos legais, porque diz respeito à produção de políticas, mas o que se produz lá no cotidiano das comunidades, o que se produz lá com essa criança que é vista como uma questão social, por exemplo, o que se produz com a família no dia a dia do trabalho. Não sei, me preocupo, porque vejo que ajudamos, eu tenho muita clareza disso, nós ajudamos a produzir essa desgraça que está aí, de alguma maneira. Mas é uma provocação para vocês, para os dois, Fernando e Guillermo. Bueno, es una pregunta grande, ¿no? Es una pregunta enorme. Claro. Mira, yo en Argentina, o yo creo que en el contexto latinoamericano también hay mucha producción desde las ciencias sociales o la psicología también entendida en el marco de las ciencias sociales digamos, de información o documento, de análisis sobre la situación política, de políticas públicas. A mí me parece que lo que hay todavía es un salto muy grande entre la producción de conocimiento de políticas públicas y las decisiones de política pública que se toman en el Estado. Hay todavía un hiato, hay una diferencia, un salto. Me parece que
digamos, en Argentina igual el Estado tiene muchos vasos comunicantes, ¿no? Entre las estructuras más burocráticas y las universidades, digamos, hay vasos comunicantes. Pero pareciera que todos acordamos más o menos sobre los conceptos de análisis que se dan en el marco de las políticas públicas. Fernando recién diferenciaba o ponía como que iban en dos direcciones, la asistencia o la caridad o todas esas políticas focalizadas que yo decía, y por otro lado la seguridad social, el aseguramiento, la ciudadanía. Sin embargo, digamos, cuando se llevan adelante políticas públicas, no te queda otra que en realidad llevar adelante de los dos tipos al mismo tiempo. O se empiezan a llevar, digamos, a medida que van cambiando los gobiernos, políticas públicas que se van generando como capas. En Argentina vos tenés con muchos planes todos mezclados y uno los puede analizar y uno puede llevar propuestas a los gobiernos, pero después desandar digamos, todo ese entramado de políticas públicas es muy difícil. Es muy, muy difícil. Porque uno tiene, no sé, en salud, en Argentina es como un caso muy clásico. Todos sabemos que el sistema de salud argentino está fragmentado, es absolutamente costoso, tiene sistemas que son ilógicos entre sí. En Argentina uno puede tener un sistema prepago, una cobertura por seguridad social, acceder al hospital por ciudadanía, tener PAMI, tener profe. O sea, todos los sistemas están todos mezclados. En el análisis coincidimos todos, hay mucha producción de conocimiento sobre esto. Sin embargo, es muy difícil dar el paso o encontrar cuáles son los mecanismos o las estrategias para que todo este conocimiento se transforme en una acción que genere igualdad, equidad, mejor acceso. ¿No? Entonces, me parece que este salto entre la producción de conocimiento y la decisión de políticas públicas todavía está bastante separado. Espero haber aportado algo, porque sigo pensando que la pregunta es muy grande. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu acho que o debate ele é muito interessante e ele é necessário porque a gente lida com isso, né? Que eu vejo que tem duas dimensões. Tem essa dimensão técnica, que a gente de alguma forma tem que desenvolver, e eu acho que quando a gente se insere nesses espaços, a gente é colocado como um técnico dessa política. E isso os profissionais e as profissionais, seja da psicologia, de qualquer área, né, acaba tendo que absorver. Mas eu acho que isso leva a um certo perigo, tanto da prática profissional, e aqui eu estou falando também da pesquisa, porque eu acho que a gente também está nesse lugar de pesquisar, né, e pesquisar é uma intervenção, pesquisar é uma ação, pesquisa não é neutra, eu não faço pesquisa distanciado desse campo, então eu tenho uma intenção quando eu estou lá, e eu tenho que ter clareza de qual é essa intenção. A minha intenção é ser o quê? É reforçar a técnica, é aperfeiçoar o sistema, o que é? E a gente se posiciona, eu falei, nós somos seres posicionados, né? Porque eu acho que a gente perde, talvez, a dimensão política dessa ação. A política pública é uma ação política, não é apenas uma ação técnica. Ela também é técnica. E aí, quando eu consigo entender que é uma ação política, então a ciência ela é política. Se eu estou entendendo que a ação política pública, que não é um dado da realidade, a política pública não está pronta. Também é um equívoco, às vezes, a gente achar. Né? No Brasil, a política de assistência social está pronta porque tem o SUAS. Claro que não está, gente. Saúde mental, a luta antimanicomial está em processo. Ou seja, se a gente consegue... E aí, por isso que eu fiz essa menção a lançar à luz uma análise histórica da realidade, que são processos. Então, se eu consigo partir desse ponto, eu acho que já muda muito meu olhar, tanto para a política, para as pessoas que são atendidas, entender ali que tem ali conflitos históricos que estão se expressando. E são conflitos que estão para além da política, muito para além da política. Quando eu estou me inserindo no campo da assistência social, da segurança pública, eu não estou me inserindo apenas numa instituição. Na minha avaliação, a gente está se inserindo numa certa instituição que reflete uma estrutura muito maior. E claro que você não vai dar conta de tudo, mas isso é do ponto de vista analítico. Então, do ponto de vista da análise, eu consigo compreender que existe um processo na história brasileira que criminaliza segmentos da sociedade, eu vou entender que na minha prática profissional e na minha pesquisa, eu vou estar, de alguma forma, legitimando isso. Porque essas instituições foram feitas para isso. O sistema penitenciário brasileiro não foi feito para outra coisa.
As medidas socioeducativas no Brasil, e ouso dizer em outras partes da América Latina, como o próprio Guilherme disse, são jovens criminosos, perigosos, mas isso não é a política só que criou, é a sociedade. Então, a gente está lidando com a expressão da sociedade. Então, eu acho que talvez o que eu quis trazer é a ciência politizada, uma prática politizada, é entender que existe uma dimensão política nesse fazer. E, indubitavelmente, a gente vai ter limites. Tudo tem limites. Então, essas pesquisas que eu ilustrei rapidamente, né, eu fiz uma opção. Eu poderia ter pegado uma pesquisa e né, feito com os colegas, talvez foi uma opção diferente. Todas essas pesquisas, de alguma forma, intentaram criar algum movimento no espaço. Mas, efetivamente, que esse movimento ele vai ter uma limitação do outro. Aquilo que eu produzi enquanto conhecimento não tem garantia que o gestor da política pública vai absorver. Porque são espaços diferentes. Agora, do ponto de vista da prática científica, eu tenho que manter talvez essa liberdade. Isso talvez é um ponto que a gente às vezes esquece. É bom você ter essa possibilidade de distanciamento também. É até um privilégio de eu poder falar, usar desse espaço de poder que a ciência nos confere para poder fazer algum apontamento, que seja para aperfeiçoar alguma técnica, que é muito importante, mas também para levantar as fissuras do sistema, para poder apontar as contradições do sistema, que são muitas, mas são muitas fissuras, em todas as áreas da política né, social, de proteção social. Tanto que eu brinco, a política de desproteção social. Que proteção social a gente está garantindo à população brasileira, meu pai? A população que está pegando carne para comer, eu estou falando que estou protegendo essa população, dando R$300 para ela. Não dá para aceitar um troço desse, sabe? E eu acho que, mas ao mesmo tempo é muito necessário que a gente esteja nesses espaços. Eu acho que o campo das políticas públicas é um espaço muito importante, muito necessário, para que a gente possa lançar uma série de questões. Eu acho que aí a ciência ela estabelece um diálogo com esse campo. E muitas vezes a ciência, do modo como eu entendo, ela não vai ser aquela que vai dizer a verdade, como deve funcionar da melhor maneira. Às vezes não, às vezes pode, às vezes não. E isso está ok, isso não invalida a prática científica, porque são processos, são disputas. Então, há um posicionamento de quem faz a pesquisa e esse posicionamento aparece. Então, na hora que eu lanço luz, por exemplo, sobre a condição de vida das mulheres do Bolsa Família, eu estou fazendo uma opção política de analisar aquela questão. Porque você vai ter uma série de pesquisadores de uma linha mais liberal que vão dizer que a política de transferência de renda é muito exitosa e que ela deve continuar. Eu não vou dizer que ela não deve. Eu não tenho coragem de falar um negócio desse. Agora, eu tenho capacidade de fazer uma análise, de entender que essa política ela é ultra neoliberal. E está nos colocando hoje numa armadilha no Brasil. Porque hoje a esquerda está tendo que conciliar com a extrema-direita por conta da política de transferência de renda, que é delicadíssima, porque mexe com um percentual brasileiro imenso de pessoas que estão precisando. Mas eu não posso deixar de lançar uma análise crítica sobre esse processo. Então, de fato, Jaime, eu não sei se eu posso responder a tua questão de como fazer. Eu acho que assim, diz um posicionamento, diz de um certo olhar que a gente vai lançando sobre os processos que vão acontecendo ao nosso redor, né? E eu acho que isso a ciência pode fazer, e deve. E é óbvio também que eu não sou ingênuo de achar que em alguns momentos a gente tem que retroceder. Né? Nem toda porta se abre para nós assim. Eu já tive muita porta batida na minha cara. Muitas portas se bateram e se fecham, porque na hora que você entra com... Quem falou do conflito foi o Rodrigo, né? Na hora que você vai explicitar o conflito muitas vezes não é bem-vindo. Né? Conflituar não é muito interessante. Os gestores querem uma resposta. Eles querem que, de alguma forma, a ciência vá lá, diga para eles como eles devem se comportar e como vai ser mais eficiente aquela ação dele. E muitas vezes você não pode fazer isso. Senão você vai compactuar com uma ação que é retrógrada, uma ação que é criminalizadora. Então, eu acho que assim, é sempre um desafio. Mas é um desafio muito interessante. Eu acho que tem alunos aqui do Rafael que estão fazendo mestrado, eu já fui de algumas bancas do Rafael, tenho o maior prazer, o maior orgulho de ser chamado para as bancas deliciosas, as pesquisas maravilhosas que ele faz, e sempre a gente esbarra nesse ponto. Os alunos do Rafael sempre estão ali naquela linha, né, tênue de como lidar com isso. Então, acho que isso faz parte, né? Eu acho que esse foi o ponto que eu quis trazer. Eu acho que dá, sim, não acho que a gente tem que abrir mão de politizar essa prática científica, né? Eu acho que ela é necessária,
Eu acho que a gente vai dosando ela de acordo com o que é possível, né? Mas, enfim, talvez caberia até... O Oswaldo Yamamoto vai falar muito mais bonito, vai falar muito melhor que eu. É um pouco isso, inclusive, pelo andar da hora. Eu queria já convidar a todo mundo para no dia 1º, é isso, Jaime? 1º de dezembro, daqui a 15 dias, um pouquinho mais que isso, estamos de novo aqui para seguirmos as discussões, porque imagino que muitos desses pontos vão retornar na última conversa do ciclo, né? Podemos ir finalizando, gente? Sim? Então, eu queria agradecer ao Guilherme pelo aceite de estar aqui. Aproveite o final do feriado aí em Buenos Aires, certo? Você merece. Merece un... Muchas gracias por la invitación, Rafael. Bueno, nada, por participar de este espacio. Muy interesante lo que decía Fernando. Bueno, nada, cuéntenme para la próxima, aunque sea para escuchar, la del 1 de diciembre. Y bueno, nada, a disposición. Es el mismo link, la misma dirección. Usan es lo mismo. Es lo mismo. Hemos usado siempre la misma, así que pueden entrar por ahí. Muy bien. A 7 da tarde também. Bom, também vou agradecer também, Rafael, obrigado pelo convite, obrigado, Guilherme, prazer te conhecer. Jaime, prazer revê-lo, e espero que a gente possa ter outros momentos de discussão. Assim espero. Então, nos vemos no dia 1º novamente. Vou interromper aqui.